Beleza? Aqui quem tá falando é Vinicim, da conta Vinícius Lima Jus, né? Infelizmente a gente ainda tá passando por esse processo de quarentena, de pandemia, mas nós vamos dar seguimento aos nossos estudos, né? Às nossas pesquisas, para que nós possamos melhorar e cada vez mais aprender juntos. Hoje nós vamos falar de direito constitucional. Um livro que eu quero recomendar para vocês, que eu tenho começado a usar, é do Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. É um livro muito bom, tem muito conteúdo e acredito também que, via de regra, pode ser de fácil compreensão. Hoje nós vamos falar sobre a introdução do direito constitucional, que é o constitucionalismo e o neoconstitucionalismo. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria pelo menos dar um conceito do que é o direito constitucional. Então, um conceito básico, talvez mais fácil de se entender, seria que o direito constitucional ele é um ramo do direito público especializado em estudar a Constituição, ou seja, estudar as leis fundamentais de um Estado. Então, podemos dizer que o direito constitucional é um ramo do direito público fundamental. Ele é especializado em estudar a Constituição, as normas fundamentais, estrutura do Estado. Beleza? Nós temos 3 autores que têm diferentes concepções do que seria a Constituição. Nós temos aí Fernando Lassalle, que para ele a Constituição ela tem um significado, tem um sentido sociológico, ou seja, para ele não prevalece o que está escrito na Constituição, mas sim a vontade do povo, não é? Para Lassalle, ele entende que o que está escrito na Constituição não pode se prevalecer em relação à vontade da sociedade. Nós temos também Carl Schmitt, que ele tem uma visão política da Constituição. Ele entende que a Constituição é aquele documento que ele vai regulamentar a estrutura do Estado e direitos fundamentais. Somente isso, designando poderes políticos. E Hans Kelsen ele tem a concepção jurídica da Constituição como uma norma fundamental, suprema, ou seja, que é uma norma que ela está acima de todas as outras normas. E aí ela vai falando sobre forma de governo, a estrutura do Estado e aquisição de poder. O bom seria que esses 3 autores, essas 3 teorias se englobassem juntas, mas em tese, de uma maneira mais básica, passando mais rapidamente por isso, eles têm essa visão da Constituição. E como eu falei, nós vamos falar sobre o constitucionalismo. E o que seria o constitucionalismo? O constitucionalismo, alguns autores dizem que ele foi um movimento político e jurídico que tende a limitar o poder do Estado. Outros vão dizer que ele foi um movimento político, jurídico, social, que tende a limitar o poder do Estado. Político porque ele atende aos anseios da sociedade. Os que vão dizer que são social, foi social, é social também. Ele teve a participação das massas da sociedade. E jurídico porque deu-se origem a uma Constituição. Então, a ideia mais básica que a gente pode entender de constitucionalismo é o quê? Limitação de poder e garantia de direitos. A ideia mais básica que nós podemos entender sobre constitucionalismo. Alguns autores vão dizer que existiu o constitucionalismo na Idade Antiga, mas outros vão dizer que não existiu o constitucionalismo na Idade Antiga. Por exemplo, o professor Marcelo Neves. Não admite-se que existiu o constitucionalismo na Idade Antiga porque não havia uma complexibilidade suficiente para dizer que naquela sociedade, naquela época, tinha-se um movimento constitucionalista, sabe? Percebe? Os que vão dizer que tinha-se esse movimento, o constitucionalismo na Idade Antiga, eles vão relatar 2 sociedades. A primeira foi com os hebreus, onde eles viam que a própria limitação do poder estava contida na palavra de Deus, nos costumes religiosos. Tinha-se garantias de direitos dentro daquela lei e tinha-se também a questão de limitação de poder. Muitos vão dizer isso. Outros também citam a Grécia Antiga como se houve o constitucionalismo na Grécia Antiga. Eles vão dizer que
a Grécia Antiga teve o embrião da democracia. Eu digo embrião por quê? Porque naquela sociedade, como os homens eles poderiam votar, eleger quem iria governar, mas somente eram homens livres e cidadãos gregos, né? E eles também separaram a questão da religião com o poder secular. Então, os que dizem que existiu o constitucionalismo na Idade Antiga citam essas duas civilizações, a civilização hebraica e a civilização grega, e outros que não admitem que realmente houve a questão do constitucionalismo na Idade Antiga. Mas aí nós vamos passar para a Idade Média. Nós vamos lá precisamente em 1215, na Inglaterra, né, com a Carta Magna Libertatum, que foi um documento importantíssimo, que tem princípios que vigoram até hoje no nosso ordenamento jurídico, que o rei João, mais conhecido como o rei João Sem Terra, ele foi um rei que foi conhecido por tributar muito. Então, por ele tributar muito, os barões, os lordes, o obrigaram a assinar um documento que o obrigava a ter uma limitação tributária. E nesse documento também estava elencado princípios como o devido processo legal, princípios como o habeas corpus, princípios como o direito à propriedade, a instituição do tribunal do júri, onde a pessoa pode ser julgada pelos seus pares, pelos seus semelhantes. Então, no primeiro momento, quando nós temos uma ideia, a gente se vê primeiro o constitucionalismo na Idade Média com a Inglaterra. Perceba, como eu falei, que é limitação de poder e garantias de direito. Ali estava limitando o poder do rei de tributar, estava garantindo o direito a um devido processo legal, que é um princípio que vigora no nosso novo Código de Processo Civil, que naquela época as pessoas eram presas somente com a palavra do monarca. E aí estava caindo por terra esse costume arbitrário, né, na verdade, do monarca, né, que era o Estado naquela época. Então, a Carta Magna Libertatum foi um primeiro documento, a primeira aparição, podemos dizer, do constitucionalismo no mundo, né, precisamente na Idade Média, ano de 1215. Passando, nós temos aí alguns autores vão dizer Idade Moderna, constitucionalismo clássico, na própria Inglaterra, no século XVII, ano de 1620, 28, por aí, com o Rule of Law. Rule of Law é uma expressão que significa, pelo menos, de uma maneira mais simples de ter uma tradução, é o domínio da lei ou governo das leis. Ou seja, o governo, ele estaria submetido a uma lei. Porque perceba antes, o monarca, o absoluto, ele queria fazer tudo. Ele mandava em tudo. E não tinha-se uma limitação nesse poder do exercício do Estado, do absoluto, do monarca. Então, com o Rule of Law, vem instituindo-se essa questão, que até o rei, até o soberano, está submetido a uma norma. Então, alguns autores vão dizer que esse é o constitucionalismo clássico ou constitucionalismo moderno. E aí nós temos a questão do Bill of Rights, que é a declaração de direitos individuais, garantias dos súditos perante o rei. E nesse período a Inglaterra viveu uma guerra civil, tinha-se essas duas brigas entre a monarquia e a aristocracia parlamentar. Houve-se que o parlamento ele ganha, destitui-se a monarquia, né? E logo depois, no finalzinho do século XVII, eles voltam com a monarquia, né, com Guilherme de Orange, que era um holandês, onde o parlamento, quando ele destitui a monarquia, eles fazem um golpe de Estado e aí trazem Guilherme de Orange, ou de Orange, não sei muito bem a pronúncia, e ele ocupa o cargo de monarca, mas com o seguinte trato: desde que ele ouvisse o parlamento e todas as decisões que ele tomasse, consultasse o parlamento. É um sistema que eles têm até hoje, naquela frase popular:
O rei reina, mas não governa. O rei ele é um chefe, eu não me lembro agora, acho que é chefe de governo. Eu não vou saber o certo, mas eu vou colocar aqui na legenda, que eu não me recordo muito bem, me confundo. Chefe de governo e chefe de estado. Eu não estou me recordando, mas eu vou colocar aqui na legenda do vídeo, para fazer uma correção. Então a Inglaterra passou por esse período dos contratualistas, por exemplo, Thomas Hobbes, ele entendia que o homem no seu estado de natureza era mau e ele precisava de leis que pudessem reger a vida dele para que ele pudesse viver bem em sociedade. Mas ele entendia que essas leis só poderiam advir do monarca, que tinha exército, tinha armamento bélico para combater e punir caso o homem descumprisse esse contrato social. Já John Locke, ele entendia que o homem também ele era mau no seu estado de natureza e as coisas, e a ciência iriam se avançando de maneira que os homens iriam ficar mesquinhos, eles iam ficar egoístas e um iria destruir o outro. Então eles teriam que fazer um contrato social, abrindo mão de um pouco da sua liberdade em troca de segurança, e caso se descumpra, o Estado tem a capacidade de puni-los. E ele entendia que essas coisas deveriam ter participação da